Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Átila Almada, sou pesquisador da memória sobre trilhos aqui no estado de São Paulo há 21 anos e tenho 3 livros publicados. Se o assunto ferrovia, memória ferroviária interessa a você, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações por meio do sininho e, claro, ao final do vídeo, deixe a sua curtida e o seu comentário. Papo de Trilho é uma sessão em que eu tenho uma conversa franca, olho no olho, cara a cara, e eu quero saber a sua opinião sobre notícias, atualidades da ferrovia que eu comento aqui. Hoje o assunto é um assunto bem desagradável e recorrente. Houve um novo furto de trilhos, na mesma região em que ocorreu alguns meses atrás. Só que desta vez foram 2 quilômetros de trilhos roubados. Afinal, por que isso acontece? Quem são os responsáveis? Será que é obra do acaso ou tem conivência? Vamos descobrir? Você já viu, se não viu, eu deixo aqui fixado, que alguns meses atrás houve um roubo de trilhos na cidade de São Manuel, interior de São Paulo, ramal de Bauru da antiga estrada de ferro Sorocabana, hoje sob concessão Rumo Logística. Esse furto de trilhos foi de mais ou menos uns 300 metros à época, inclusive interrompeu um trem que fazia ali um traslado de materiais que ficou parado na zona rural de São Manuel, porque obviamente não tinha trilho e o trem não pôde seguir. Eu até fiz as contas aqui, mostrei os prejuízos, enfim, foi um vídeo que deu um debate bem legal e, obviamente, nós que gostamos de ferrovia achávamos que isso seria resolvido pela concessionária, afinal, ainda que o ramal não esteja ativo, ele tem circulação esporádica de trens, não tem circulação fixa, mas ele não chega a ser um ramal desativado. Ainda passa um trem ou outro, principalmente trens de traslado de material da bitola métrica. Só que, qual não foi a minha surpresa ao me deparar hoje de manhã, entre ontem e hoje, só para você ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo no sábado, hoje é dia 20, eu acho que hoje é 22 de março. Se eu tiver errado, enfim, 21, 22 de março. Estou gravando esse vídeo num sábado e fiquei sabendo dessa notícia ontem. Sim, hoje é 22, ontem foi sexta, 21. Só que desta vez o furto foi muito maior, agora foi na mesma localidade, foi no mesmo município de São Manuel. Dessa vez não houve interrupção de tráfego, não tinha trem passando, só que sumiram, pasmem, 2 quilômetros de linha. 2 quilômetros, 2.000 metros. Se são 2 trilhos, né, são 4.000 metros de barra de trilho. Isso leva a uma discussão um pouquinho mais aprofundada, e é o que eu queria conversar aqui, é o que eu desejo conversar com você. Não dá para furtar 2 quilômetros de trilho, primeiro, de uma vez só. Ninguém vai chegar com um caminhão e botar todo esse peso numa caçamba, por mais que seja um caminhão grande. Então, é um furto que foi feito em partes, ou pelo menos com mais de um veículo. Primeiro ponto. Segundo ponto, pela extensão do furto, alguém devia saber que ele acontecia. Não dá para você achar que o Zé das Couves vai encostar na beira da linha e levar um trilho, outro. Foi algo muito grande, foi algo planejado e foi algo executado à perfeição. E aí, de repente, depois que aconteceu, oh meu Deus, aquele emoji do susto do WhatsApp, né? Oh meu Deus, os trilhos foram roubados. Agora, oh meu Deus, os trilhos foram roubados. A questão grande, a última delas e a maior é: quem é o responsável? Porque a questão de culpa ela vai ser muito complicada, uma vez que você não tem monitoramento, obviamente, numa região onde mal passa trem, você não tem câmeras, não tem vigilância, não tem satélite, enfim, nós não vamos achar os culpados, a gente não vai achar o ladrão de trilho, até porque a pessoa já roubou, levou para longe, deve estar usando, derreteu, vai usar como cerca de fazendas, sei lá, barra de trilho tem muitas utilidades. Agora, existe um responsável. Então, o responsável que responde pelo trecho, que tem a concessão do trecho, é a Rumo Logística. É a empresa que deveria zelar pelo trecho, uma vez que ela tem uma concessão indefinida da chamada Malha Oeste. Isso mesmo. A Rumo anuncia em 2022 que vai desistir da Malha Oeste, eu já comentei isso várias vezes aqui, deveria haver uma relicitação
Mas o atual governo desistiu de fazer a relicitação e simplesmente falou para a Rumo, que já antecipou a renovação do contrato para o restante da malha, para a malha de bitola larga até 2059. O governo falou para a Rumo, olha Rumo, fiquem aí com a malha oeste assim, até quando vocês quiserem, viu? A gente entrega para vocês. Literalmente, o atual governo entregou a malha oeste para a Rumo sem nenhuma perspectiva, porque a Rumo está desativando a malha oeste. Ora, se uma empresa está desativando trechos, se ela suspendeu todos os trens regulares e o que passa pela malha oeste hoje, quando passa, é trem de traslado ou trem de manutenção, de onde vem a ideia de deixar na mão deles se a gente não sabe se eles vão voltar a ter circulação ali? Quer dizer, você tem uma faca de dois gumes, eles podem falar, puxa, que legal, né? Agora voltou para a gente por muito tempo, o tempo que a gente quiser vamos investir, ou vamos abandonar o que sobrou. E pelo andar da carruagem, me parece que eles estão abandonando o que sobrou. Então há uma permissividade. Obviamente, uma linha sem circulação contínua de trens se torna a presa mais fácil, porque essa linha corre no meio de descampados, de áreas rurais, enfim. É bem tranquilo, né, furtar trilhos ali. Só que com essa extensão e requerendo mão de obra, porque um furto de trilhos, uma barra de trilho é pesada, estamos falando de tonelagem, ninguém arranca com pé de cabra, né? Ninguém arranca com pé de cabra, coloca no ombro e põe no caminhão. É necessário maquinário, é necessário máquina para cortar os trilhos, é necessário coisas para colocar no caminhão, braços, empilhadeiras, enfim. Existe uma logística para furtar esses trilhos e colocar em caminhões e levar. Quem tem estes equipamentos? Bom, pode ser empresa que mexa com ferro, podem ser pessoas de dentro do próprio esquema ferroviário, não estou dizendo que a concessionária sabe, mas podem ser pessoas de lá de dentro que estão desviando, passou uma moto aqui, que estão desviando esses equipamentos para isso, como a gente sabe que já aconteceu, principalmente nos pátios de sucateamento de locomotivas, em que várias locomotivas foram saqueadas lá dentro mesmo. E aconteceu dessa vez de maneira muito extensa. Então, há conivência. Agora, a gente precisa entender de quem é a conivência. Pode ser da própria empresa? Pode. Pode ser de alguém da região? Pode ser do proprietário de uma fazenda perto da qual passem ou passavam os trilhos que não existem mais? Sim. Mas a questão é, por que não se vigia minimamente? Porque a área é concedida à Rumo Logística. Só que a área pertence à União, né? Uma concessão não é assim, olha, eu te dei, é sua. Eu emprestei, eu concedi para você usar durante um certo tempo. Então, se a concessionária não se responsabiliza, a União deve esclarecimento sobre isso. E ninguém esclarece nada, está todo mundo muito quieto, e mais furtos monumentais como esses vão acontecer, como já aconteceram em várias outras cidades. Fique claro, São Manuel não é o primeiro caso, infelizmente não vai ser o último. Mas é muito estranho pensar que o estado de São Paulo hoje fala em investir nos TICs, nos trens intercidades, fala em expandir malha, em conectar com outros hubs de transporte de carga ferroviária, e os trilhos estão sumindo. Me parece que a coisa vai na contramão da tendência. E aí eu quero saber de você, como é que você pensa que aconteceu isso? O que você acha que deveria ser feito como medida para evitar que isso acontecesse? Eu vou pelo caminho da vigilância, da ostensividade e da busca por culpados. Espero que o culpado não seja um mordomo, porque enquanto o culpado for o mordomo e ninguém souber e ninguém ver nada, isso só vai acontecer de maneira mais acelerada, mais grave e pode eventualmente até prejudicar trechos em que há circulação ou causar acidentes graves na ferrovia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, sei que o assunto não é muito legal, mas a gente precisa comentar e a gente precisa ficar de olho para não sumir o pouco que nos resta. Um abraço e até o próximo vídeo.